Daí, João. Aí, ó, agarrada na minha bolsa. Tá fechada, né? Thiago, Oi? pode repetir, por favor, movimentos assistemáticos? Eu vou voltar um pouquinho, tá? Deixa só as pessoas entrarem aí. Pessoal, vamos dar continuidade aí. Se o computador ajudar também, porque está travando aqui direto. Então, pessoal, retornando aí um pouquinho, a gente vai ter os movimentos osteocinemáticos, né, que são os movimentos dos ossos no espaço. Então, os movimentos de flexão, extensão, rotação, né, adução, abdução. E para que esses movimentos ocorram, a gente precisa um movimento interarticular, né? A necessidade de um ajuste articular, né? Movimentos, micromovimentos, que são os chamados movimentos artrocinemáticos. Tá? E aí os movimentos artrocinemáticos a gente vai dividir em rolamento, deslizamento, rotação, né? O giro. Aí tem a compressão, a tração, né? Que seria o inverso. A compressão vai quando a gente diminui o espaço articular ou há uma aproximação das superfícies articulares, e a tração quando a gente afasta as superfícies articulares. Se meu computador me ajudar, a gente continua. Foi. Então, para que ocorram os movimentos osteocinemáticos com harmonia, né, então a gente precisa acontece dentro da articulação, micromovimentos são os movimentos artrocinemáticos. Né? A terapia manual ela vai estar muito embasada nisso, né? Principalmente algumas técnicas como de Mulligan, de Maitland, está muito relacionado a essa ideia, né, dos movimentos artrocinemáticos. Né? Então, os movimentos artrocinemáticos são os movimentos que ocorrem no interior da articulação, facilitando os movimentos osteocinemáticos, são os movimentos visíveis aí, né, como a gente falou. Então, esses três movimentos são os que a gente vai pensar mais, né? Principalmente o movimento de deslizamento na hora que a gente for tratar o paciente. Pessoal, vamos desligar aí o áudio, por favor. Obrigado. Então, principalmente o movimento de deslizamento, que vai ser basicamente a base do nosso raciocínio aí na hora de mobilizar uma articulação. Né? Então, a gente vai ter a compressão, a tração, o rolamento, o deslizamento e o giro, ou rotação, que é no próprio eixo do osso. Tá? Então, para isso, o Kaltenborn, na década de 90, mais ou menos, descreveu essa regra para o melhor entendimento. Né? Todos os ossos, ou ele vai ter uma superfície convexa, ou ele vai ter uma superfície côncava. Né? Nosso exemplo aqui anterior é um joelho, como se fosse um joelho. Aqui é a tíbia, né? Que é uma superfície côncava, e o côndilo femoral, que é uma superfície convexa. Então, elas se articulam. Então, na regra do côncavo convexo, descreve o movimento de duas superfícies articulares, vai ser sempre uma convexa e outra côncava, sendo a superfície côncava e outra convexa, e não o movimento do osso no espaço. Então, é só uma descrição em relação ao que é artrocinemática. Então, toda vez que a gente tiver um movimento entre uma superfície côncava
e outra superfície convexa, e a superfície côncava ela está fixa e a superfície convexa ela é móvel, há um deslizamento para o lado oposto ao movimento. O que isso quer dizer? Toda vez que a superfície côncava, vamos pensar lá, vamos pensar numa glenomeral, tá? Que a superfície é côncava, né? E a superfície convexa, que vai ser a cabeça do úmero, que vai estar se movimentando numa abdução do ombro, por exemplo, vai haver um deslizamento para o lado oposto ao movimento. Ou seja, quando eu faço uma abdução do ombro, onde a superfície fixa é côncava, que vai ser a glenoide, né? E a superfície móvel, que é a cabeça do úmero, se movimenta, vai ter um movimento de deslizamento para o lado oposto, tá? Ao movimento. Então, quando eu faço uma abdução, há um deslizamento inferior da cabeça humeral. Quando eu abduzo, eu não elevo o braço. Então, vai acontecer um rolamento para cima, tá? E um deslizamento inferior, tá? Então, quando uma superfície côncava é fixa e uma superfície convexa é móvel, acontece um deslizamento oposto ao movimento. Movimento esse que é osteocinemático, tá? Então, quando eu faço uma abdução do ombro, eu estou elevando o meu ombro, levando meu braço lá para cima. Há um deslizamento no sentido oposto, ou seja, inferior. Então, a cabeça humeral, ela se desloca para baixo, tá? E quando uma superfície côncava é móvel e a convexa ela é fixa, o deslizamento ele acontece para o mesmo lado. Isso vai acontecer quando a gente faz uma extensão do joelho. Aqui a gente tem um joelhinho aqui. Então, se eu faço uma extensão do joelho, ou seja, a superfície côncava da tíbia, ela se movimenta em relação à superfície convexa do fêmur, eu vou ter um deslizamento no mesmo sentido do movimento osteocinemático. Ou seja, se quando eu faço uma extensão, paciente sentado, e ele faz uma extensão do joelho, né, estica a perna à frente, eu vou ter um deslizamento anterior da tíbia e um rolamento anterior também, porque o rolamento ele sempre vai acompanhar o movimento osteocinemático. Então, independe se a superfície é côncava ou convexa, quem é que está se movimentando, o rolamento ele sempre vai acompanhar o movimento osteocinemático, tá? Então, recapitulando, toda superfície móvel, quando a superfície móvel for côncava, é o exemplo lá do joelho, né? A superfície do platô tibial ela é côncava. Toda vez que a superfície côncava ela se desloca, ela que faz o movimento, o deslizamento ele vai ser no mesmo sentido do movimento osteocinemático, tá? Então, toda vez que uma superfície côncava que se desloca, que está móvel, o deslizamento é no mesmo sentido do movimento. E quando a superfície convexa é que se movimenta, o deslizamento ele vai ser no sentido oposto ao movimento osteocinemático, tá? Então, vamos pensar no joelho aí, tá? Quando a gente faz uma flexão do joelho em cadeia cinética fechada, então aqui a gente está fazendo uma flexão do joelho em cadeia cinética fechada, melhor dizendo, uma extensão do joelho em cadeia cinética fechada. Quando a gente faz uma extensão do joelho em cadeia cinética fechada, a gente vai ter um rolamento
anterior e um deslizamento contrário. Porque a superfície convexa que está móvel. Quando uma superfície convexa é móvel, o deslizamento ele vai ser sempre oposto ao movimento osteocinemático. O movimento osteocinemático não é distensão da perna. O fêmur não está indo para cima. Então, a gente vai ter um movimento de deslizamento posterior, enquanto o rolamento ele é anterior. Ele segue o movimento osteocinemático para frente, né? Para cima e para frente. O movimento de extensão em cadeia cinética fechada é para cima e para frente. Então, há um rolamento anterior e um deslizamento posterior, onde a gente faz uma extensão do joelho em cadeia cinética fechada. Tá? Aqui é mais um exemplo, mesma coisa. Tá? Então, saindo de flexão para extensão, há um rolamento anterior e um deslizamento posterior do fêmur em relação à tíbia. Tá? Em cadeia cinética aberta, isso vai ser ao contrário. Então, o movimento de extensão ele vai para frente. Não é isso? Quando a gente estende o joelho, ele vai para cima e para frente. Então, o deslizamento e o rolamento vão ser anteriores também. Então, o rolamento ele acompanha o movimento osteocinemático, né, o movimento do osso, e o deslizamento numa superfície côncava em relação a uma superfície convexa fixa, ele vai acompanhar, o deslizamento vai acompanhar o movimento osteocinemático, vai se deslocar para o mesmo sentido. Tá bom? Aqui, mais um exemplo em cadeia cinética aberta, como eu falei do húmero. Né? Então, aqui a cabeça humeral que se move. Então, o húmero se movendo em relação à escápula fixa. Então, o húmero tem uma superfície convexa, né? E a escápula, ou a cavidade glenoide, tem uma superfície côncava. Então, a cabeça humeral se movimenta em abdução para cima e para fora, né? Então, vai para cima. A cabeça do húmero faz um deslizamento anterior. Então, há um deslizamento, melhor dizendo, um deslizamento inferior da cabeça do húmero com um rolamento superior da cabeça do húmero, acompanhando o movimento de abdução do ombro. Então, quando a gente abduz o ombro, a gente desliza a cabeça humeral inferiormente e faz um rolamento superior. Vamos pensar sempre no deslizamento, que lá na frente, quando a gente for falar de terapia manual, vai ser importante para a gente posicionar, ou melhor, para a gente realizar o movimento de mobilização articular, né? Passiva, para ganho de amplitude de movimento ou para diminuição do quadro doloroso. Tá? Então, retornando aqui no conceito, toda vez que uma superfície côncava se desloca, ou seja, no exemplo, a superfície côncava aqui do joelho se desloca em relação ao fêmur, né? A superfície côncava da tíbia se desloca em relação ao fêmur, o deslizamento é no mesmo sentido do movimento osteocinemático, né? E quando uma superfície convexa, que é lá no ombro, em cadeia cinética aberta, é mais fácil para entender, toda vez que uma superfície convexa, cabeça humeral, né, realiza o movimento em relação a uma superfície côncava, que é a superfície da glenoide, o deslizamento vai ser no sentido oposto ao movimento osteocinemático, de abdução, por exemplo. Tá? Então, é importante que vocês gravem isso, para quando a gente for aplicar, isso vai ser para qualquer articulação, quando a gente for aplicar um movimento de mobilização, ou seja, quando a gente for aplicar a mobilização articular passiva ou artrocinemática, a gente vai respeitar isso aqui, tá?
Na maioria dos casos, tá? Porque o Mulligan, em algumas técnicas do Mulligan, ele foge um pouquinho disso, tá? Mas na grande maioria, a primeira investida, a gente vai sempre respeitar isso aqui. Por exemplo, paciente com uma osteoartrose no joelho, com uma perda de flexão do joelho, né? Então, ele tem uma diminuição da flexão do joelho. Ele não consegue flexionar o joelho direito. Só estava lendo o chat aqui. Então, pessoal, quem está com o áudio ligado aí, a Dani, mute. Pronto. Está quieta agora. Então, um paciente lá da osteoartrose, lá, que a gente viu semana passada, né, que tem uma restrição de movimento por dor. Você vê que quando a gente flexiona o joelho, você vê que a gente conseguiria ganhar mais, mas há uma restrição principalmente por dor, né? Então, a gente quer ganhar um pouco mais de mobilidade articular, né? Então, para a flexão do joelho. Então, quando uma superfície articular côncava, que é da superfície articular do platô tibial, se move em relação ao fêmur, né? O que a gente está falando aqui? Côncava, o deslizamento ele vai ser no mesmo sentido osteocinemático, não é isso? Então, quando a gente faz uma flexão do joelho, a gente está levando a perna para trás, não é isso? A gente não está levando a perna posteriormente. Então, toda vez que a gente faz uma flexão do joelho em cadeia cinética aberta, né? Ou seja, a tíbia se movimentando em relação ao fêmur, a gente vai ter um deslizamento posterior. O movimento osteocinemático não é para posterior, então a gente vai ter um deslizamento posterior. Então, quando a gente for mobilizar a articulação do joelho desse paciente, a gente vai fazer uma mobilização de posterioridade da tíbia em relação ao fêmur. Entenderam? E se a gente quiser ganhar a extensão desse paciente, quando a gente faz a extensão do joelho, a gente não está levando a tíbia à frente, para cima e para frente. A gente está levando anteriormente a tíbia em relação ao fêmur, né, em cadeia cinética aberta. Então, quando eu quero ganhar a extensão do joelho, eu vou fazer uma mobilização em anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, que é aquela gaveta, aquele teste da gaveta lá, né? Só que o teste da gaveta é um teste articular, né? Mais na frente a gente vai ver que para mobilização articular existem graduações, tá? Existem graduações, do grau 1 ao grau 4, né? Para mobilização articular. Então, quando a gente quer ganhar a extensão do joelho, a gente vai fazer uma mobilização anterior da tíbia, né? A tíbia está se deslocando anteriormente, acompanhando o movimento osteocinemático, né? A tíbia é côncava, superfície articular côncava. Então, a gente vai mobilizar anteriormente para ganhar a extensão e vai mobilizar posteriormente para ganhar a flexão, tá? Pensando numa superfície articular móvel convexa lá no ombro, né? Então, eu quero ganhar a abdução do paciente lá com uma síndrome do impacto no ombro, uma lesão de manguito, está com uma restrição por dor ou por, enfim, desajuste articular mesmo, para a abdução do ombro, que é muito comum. Quando eu faço uma abdução do ombro, o que acontece com o meu húmero? Ele se desloca superiormente, certo? A gente não falou que quando há um movimento, quando o movimento é realizado por uma superfície articular convexa, o deslizamento ele vai ser oposto ao movimento osteocinemático. Então, na abdução, o movimento osteocinemático não é para cima, o deslizamento ele não vai ser oposto, então ele vai ser para baixo. Então, quando a gente quer ganhar amplitude de movimento ou quer melhorar a mobilidade de movimento desse paciente que está com uma restrição para abdução,
a gente vai fazer uma mobilização em inferiorização da cabeça humeral para ganho de amplitude de movimento do húmero. Entenderam? A gente vai respeitar a artrocinemática. A gente vai levar em consideração a regra do côncavo e do convexo, tá? Então, toda articulação vai funcionar dessa forma. Vai ser no joelho. Peguei joelho e ombro, que são mais visualmente, acho que fica mais fácil de visualizar, né? Tinha essas duas figurinhas aqui para a gente poder exemplificar. Então, para toda mobilização articular, a gente vai levar em consideração essa regra do côncavo e convexo, tá? Para algumas mobilizações, algumas técnicas do Mulligan, como falei para vocês, isso cai um pouco por terra, mas na grande maioria a gente vai levar isso em consideração, tá? Então, eu gostaria que vocês, se tiverem alguma dúvida, abram o áudio, perguntem por chat ou por áudio. Eu não vou avançar mais, tá? Eu teria um pouco mais aqui, a gente iria um pouco sobre terapia manual, mas eu vou deixar isso aqui. Eu gostaria que vocês absorvessem um pouco essa informação em relação a essa regra de côncavo e convexo, artrocinemática, osteocinemática, tá? Para que a gente tirasse possíveis dúvidas e que a gente pudesse avançar aí na terapia manual, propriamente dita, né? Terapia manual é manualidade, então, como o próprio nome diz, a gente precisa praticar. Então, eu sei que nesse momento não vai ser muito fácil, mas eu, por exemplo, tenho minha esposa aqui, eu posso fazer nela. Não sei se vocês são casados ou se tem mãe, pai, a gente pode tentar. Eu vou passar alguns vídeos, né, para vocês, mas essa ideia da terapia manual a gente vai deixar para um próximo encontro, tá bom? Eu gostaria que vocês ficassem com essa ideia, tanto das cadeias cinéticas, tá? Porque na cadeia cinética a gente também vai ter que entender de artrocinemática e na cadeia cinética, quando ela é fechada, quando ela é aberta, né? Qual osso, qual superfície articular que está móvel, né? Então, quando a gente faz um agachamento, a gente vai fazer uma flexão do joelho e uma extensão do joelho, mas quem está se movendo é uma superfície convexa, né? Mas quando a gente faz a flexão e extensão do joelho em cadeia cinética aberta, quem está se movendo é uma superfície côncava. Então, na hora de mobilizar, ou seja, na hora de fazer alguma mobilização com o movimento, por exemplo, a gente vai precisar respeitar isso, né? Algumas técnicas do Mulligan, elas preconizam a mobilização com movimento, que é bastante interessante. Se Deus quiser, a gente vai conseguir retornar para a clínica e a gente vai poder praticar um pouco isso. Tá? Eu vou passar algumas técnicas aqui, até do Mulligan mesmo, de mobilização com movimento, mas isso é importante que a gente pratique, né? O Mulligan utiliza também de um cinto, pode não utilizar, mas utiliza bastante do cinto, que facilita algumas mobilizações. Mas, por hoje, o que eu gostaria de passar para vocês era isso, tá? Uma ideia de contração muscular, dos tipos de contração, né? Das cadeias cinéticas que a gente tem, de movimento, né? Os movimentos osteocinemáticos, né? Que são os movimentos do osso no espaço, e os movimentos artrocinemáticos, e a regra do côncavo convexo, tá? Que vai ser de grande utilidade aí para a prática da terapia manual. Tá bom? No caso da terapia manual, que eu digo de mobilização articular passiva. Tá bom? Beleza, pessoal? Quem tiver questões aí, vocês podem abrir ou o áudio, ou então a gente pode falar por chat. Tiago, Sim. explica de novo as duas cadeias, por favor. Cadeia cinética? Então, cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Deixa eu abrir aqui o slide.
Então, a cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, Vitória, a única, o que vai diferir uma coisa da outra vai ser o que está em movimento. Se o que está em movimento é o segmento distal ou se o que está em movimento é o segmento proximal. Quando a gente faz uma flexão do cotovelo, que foi o exemplo que eu dei, quando a gente faz uma flexão do cotovelo em cadeia cinética aberta, né, é o antebraço que está se movimentando em relação ao tronco ou ao ombro, né, que está estável, que está parado. Tá? Então, o segmento distal está em movimento. Então, isso é uma cadeia cinética aberta. Tá? Se eu me penduro numa barra, tá? E faço uma flexão do cotovelo e elevo o meu tronco e movimento o meu tronco em direção à barra, fazendo uma flexão do cotovelo, o que está se movendo é o segmento proximal, não é o segmento distal. Isso é cadeia cinética fechada, tá? Quando eu faço sentado, eu faço uma extensão. A apresentação aqui travou. Quando eu faço uma extensão do joelho, tá? Sentado, quando eu faço uma extensão do joelho, o que está movimentando, o que está se movimentando é a minha tíbia, em relação ao meu tronco, ou meu quadril, que está parado, que está fixo. Então, isso é uma extensão em cadeia cinética aberta. O segmento distal está se movimentando. Tá? Para fazer uma extensão e uma flexão do joelho. Entendeu, Vitória? Mas quando eu faço um agachamento, e eu faço no agachamento uma flexão e uma extensão do joelho também, né, assim como do quadril, eu estou fazendo uma flexão e uma extensão do joelho em cadeia cinética fechada. O eixo ou o segmento proximal está se movimentando em relação ao segmento distal, que é a tíbia, os pés, né, tornozelo. Tá bom? Então, conceitualmente, cadeia cinética aberta, quando o segmento distal se movimenta. Cadeia cinética fechada, quando o segmento proximal se movimenta. Tá? Mais alguma pergunta? Tiago, Oi. deixa eu perguntar, você falou de mobilização articular ali, no caso, ainda não falou os graus. Isso. Se eu pensar num paciente que teve uma lesão aí do manguito, que foi obrigado a ficar ter um repouso aí e não mexer o segmento e ocorrer um bloqueio articular por essa falta de movimento ou até mesmo outro tipo de lesão, uma fratura que ele não possa movimentar e uma imobilização lá na parte da glândula numeral. No caso, eu usaria essa lei do côncavo convexo mesmo, faria mesmo essa mobilização. Uhum. Então, vamos lá. Então, você está falando até uma mesmo situação hipotética, né? Uma fibrose articular, uma coisa assim. Eu poderia estar usando nele com a fratura ou esperar recuperar totalmente. Tá, vamos lá. Faria. Então, vamos lá. É uma situação hipotética, né, João? Sim. Você está falando de um paciente com fratura? Isso. Vamos dizer assim, a gente sabe que Olha quando só, você não movimenta, ele tem aquele grau de imobilismo aí que pode acontecer, né? E esse grau aí, por exemplo, ele perdeu a angulação da amplitude de movimento de um membro para o outro. Eu queria recuperar essa angulação. Tá. E em dois casos, uma nele lesionado ainda, se eu poderia mobilizar, e outra pós-lesão, pós-recuperação. Tá. Vamos lá. Então, numa fratura, eu vou falar em duas situações hipotéticas. Eu vou pegar a sua ideia, tá? Mas numa fratura, é bom que isso fique bem claro. Se essa fratura é uma fratura instável e está sendo tratada conservadoramente, tá?
a gente vai imobilizar. Isso é a primeira coisa que tem que fazer. Tá? Fratura de cabeça humeral, tratamento conservador. Não vai fazer tratamento cirúrgico. Vai ter que imobilizar esse paciente porque se há uma fratura, há uma instabilidade articular. Né? Possivelmente uma instabilidade articular. Então, no primeiro momento, você vai imobilizar esse paciente. Ficou lá 3 semanas imobilizado ou 1 mês imobilizado. Esse paciente ele vai evoluir com uma restrição de movimento. A gente vai imobilizar esse paciente. Tá? A partir do momento que a fratura já esteja estável. Eu vou pegar um outro exemplo, um pós-operatório de lesão de manguito, ou então um pós-operatório de luxação recidivante de ombro, né? Que normalmente se coloca... são ganchos, né? São clips para poder diminuir a lacidão ligamentar, né? Ou aumentar a estabilidade da articulação glenohumeral. Então, esse paciente ele vai evoluir com uma restrição de movimento. Tá? Então, a gente vai mobilizar precocemente. Sim, como vocês estão vendo aqui, existem graduações. Então, eu posso fazer uma mobilização artrocinemática nesse paciente, grau 1, grau 2, tá? Com a intenção de diminuição, eu vou falar isso com vocês, com a intenção de diminuição do quadro doloroso, tá? Por teorias neurofisiológicas, assim como do TENS e outras teorias, como do exercício físico, né? De inibição de vias ascendentes, de inibição de via descendente, né? Via central. Então, através da mobilização articular, a gente pode, inclusive, melhorar o quadro doloroso do paciente. Tá? Né? Com estímulo de mecanorreceptores, né? Com inibição de nociceptores. Tá? Então, a mobilização ela vai ser indicada. O que a gente tem que respeitar no caso de uma fratura, o tempo de cicatrização da fratura, e no caso de um pós-operatório de uma cirurgia, seja ela do ombro, ou seja de um LCA, por exemplo, no LCA eu não vou mobilizar inicialmente esse paciente. Não há necessidade de fazer artrocinemática nesse paciente, grau 3, por exemplo. Mas eu posso fazer um grau 1. Posso. Para diminuir edema, para melhorar o quadro doloroso. Posso. Tá? Então, para cada graduação, eu vou ter, fazendo spoiler aqui, eu vou ter um objetivo. Tá? O grau 1 e grau 2 está muito relacionado com analgesia e diminuição de edema. Grau 3 e grau 4 já está mais relacionado a ganho de amplitude de movimento, mas melhora da dor também. Tá? Então, diminuição de rigidez articular, melhora de amplitude de movimento, né? Grau 3 e grau 4. O grau 1 e grau 2 vai ser mais para diminuição de quadro doloroso, melhora de analgesia, né? Melhora do quadro doloroso ou de diminuição de edema em alguns casos também. Tá? Com bombeamento. Tá bom? Então, a única coisa, indicado? Mas é só o momento que você vai fazer. Tá? Uma lesão de LCA, por exemplo, se você quer ganhar uma flexão do joelho, se quer ganhar a flexão do joelho, você vai ter que posteriorizar a tíbia, né? Como a gente falou anteriormente. Se eu quero ganhar flexão, né? O joelho a tíbia vai para trás. Se a superfície articular da tíbia ela é côncava e a tíbia vai para trás, movimento osteocinemático, então eu vou fazer uma mobilização de posteriorização. Né? A tíbia não vai para posterior, então eu vou posteriorizar. Eu posso iniciar, mas eu vou ter que respeitar a cicatrização do enxerto, né? Numa lesão de LCA, por exemplo. Então, tá mais relacionado, não é questão de não ser indicado, mas é o momento que é indicado. Tá bom? Beleza. Isso em casos de pós-cirúrgico de fratura. Tá bom? Entendi. Mas nesse caso que eu imaginei aqui, não seria a lesão em cima da articulação a ser trabalhada. Por exemplo, vamos pensar no húmero. No meio do húmero, eu tive uma fratura que eu quebrei o húmero no meio. Tive que fazer uma redução aberta, colocar placa e tal, e aguardar a cicatrização. Nesse momento já de pode cicatrização, começar, pode começar? Pode. Então, nesse prazo de cicatrização que ele está imobilizado, eu posso estar fazendo a mobilização ali do na ombro? Articulação? Pode. Do ombro Pode. E talvez do cotovelo e punho, porque vai estar imobilizado? Isso. Está imobilizado então, com o tipóia, né?
Porque vai estar em fase de cicatrização. Então, Então, é isso que eu tinha imaginado. Uma lesão que não fosse em cima da articulação, mas eu sei que essa articulação ela pode ficar congelada, pensando talvez. Evoluir com o ombro congelado, né? Com a capsulite adesiva. Isso. Pode sim. Então, para você evitar... É porque normalmente fraturas de diáfise de fêmur, seja de fêmur ou de úmero, normalmente quando faz a cirurgia, o paciente ele coloca um brace, que não fica nem de tipóia, ele bota um brace. Brace é um imobilizador do braço ali, tá? Então aquilo ali é removível. Então a gente vai trabalhar o paciente dessa mesma forma, tá? Mas a fratura já estando estável, se colocou placa e parafuso, já está estável. Então já pode ir lá em cima na articulação do ombro e evitar que essa articulação perca mobilidade. Pelo fato de estar imobilizado ali com brace e tal. Você vai lá na articulação do ombro e vai fazer a mobilização. Grau 1, grau 2, tá? Sem problema nenhum. Você pode fazer até... Esse brace, como ele deixa o ombro livre, não sei se você já viu, é mais no braço mesmo, você pode até ali mobilizar o ombro com o próprio brace. É até mais seguro. Tá, beleza. E uma outra, aí já falando em cicatriz, Bom, já João, foi dando aí, brecha. cara. Muito bom. Falando em cicatriz, a mobilização cicatricial, ela tem um período de você fazer? Em quanto tempo que eu consigo fazer? Então, sutura, tirar sutura. Quanto mais precoce, melhor, né? Mas aí no caso... A gente só tem que respeitar quadro inflamatório ali, né? Enfim, paciente de cicatrização do tecido, mas respeitar isso aí, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de ficar mexendo muito agudamente assim. Tipo, o cara fez a cirurgia ontem de LCA, já mobilizar amanhã. Eu atendo amanhã. Fez a cirurgia hoje, eu atendo até amanhã, LCA. Mas eu não movimento muito a cicatriz ali, não. Eu deixo passar uma semaninha ali. Tá? Beleza. Até mesmo muito sensível. Até com aqueles pontos ali mesmo pode estar mobilizando ao redor, no caso. Ao redor, exatamente, ao redor. A própria mobilização passiva, por exemplo, de um LCA, mobilização passiva ali articular, você também tem mobilidade do tecido, né? Facial e cutâneo, né? Só isso aí já é uma mobilização da cicatriz, né? Você já está evitando aderência, né? Por isso que é tão importante a intervenção precoce nesses pacientes, né? Beleza? Comigo é só isso daí. Muito bom, João. Excelente. Valeu. Mais alguém, pessoal? A gente tem menos de um minuto aí para... Eu vou abrir outra live aqui. Tem algumas outras cicatrizes, pode fazer uma analgesia para não ser tão doloroso antes de fazer o manuseio. Como assim, Patrícia? Não, estou falando no caso da cicatriz, né? Ser muito recente, para não ser tão doloroso. Como a eu gente falei poderia usar crioterapia com o intuito de fazer uma analgesia para